Boa tarde, está na companhia do programa Eclésia, que esta tarde antecipa o encontro de referentes da Pastoral da Cultura que decorre no próximo sábado, em Fátima. O Ano da Fé, a celebração dos 50 anos do início do Segundo Concílio do Vaticano, também os lugares de cultura neste tempo de crise, serão temas em análise no encontro de referentes que hoje antecipamos numa conversa com o Padre José Tolentino Mendonça, diretor do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura e responsável aqui pela Capela do Rato, que abre as suas portas esta tarde ao programa Eclésia. Boa tarde, Padre Tolentino. Muito boa tarde. Obrigada pela sua disponibilidade para estar connosco. Este lugar da Capela do Rato é um lugar de fronteira, um lugar onde crentes e não crentes se encontram num culto litúrgico e também em espaços culturais. A própria Igreja é chamada a ser um lugar de fronteira, no sentido de que é um território onde o mundo se aproxima do Reino de Deus. E é essa experiência, que é de toda a Igreja, em todo o lado, que nós tentamos também fazer aqui, com autenticidade, na Capela do Rato, sentindo qual é o carisma próprio que aqui podemos desenvolver e qual é o contributo que uma comunidade como esta, urbana, de pequena dimensão, pode dar à pastoral mais global da própria cidade e da própria diocese. E aí, de facto, entra isso de que a Lígia falava, o diálogo com os não crentes, o trabalho com o mundo artístico. Essas realidades entram neste modelo, mas que é partindo da nossa vivência da própria Igreja como território de fronteira. Que propostas são estas que, através da cultura, vai proporcionando a reflexão a quem aqui chega? Uma das coisas que nós sentimos muito é que, às vezes na Igreja, funcionamos demasiado em circuito fechado. Por exemplo, nós dizemos que falamos uma linguagem pastoral. Ora, uma linguagem pastoral só o nosso rebanho entende e, às vezes, nem ele. O que nós sentimos é que precisamos traduzir numa linguagem cultural, isto é, numa linguagem mais aberta, mais universal, mais franca, aquilo que é a nossa experiência crente. E, nesse sentido, a par daquilo que é próprio de uma comunidade cristã, que tem no centro a liturgia e a celebração da Eucaristia, nós temos desenvolvido uma série de atividades no campo do pensamento, no campo da estética, das várias artes e expressões. Temos desenvolvido uma série de atividades que pretendem isso mesmo. Pretendem traduzir, pretendem falar claro, pretendem utilizar uma linguagem que possa dialogar com as questões que as pessoas transportam. As igrejas são autênticos tesouros, mas às vezes parecem arrecadações, porque estão cheias de tesouros e de símbolos com os quais a comunidade hoje não tem a capacidade de dialogar. Por isso nós chamamos artistas, abrimos o nosso espaço para representações temporárias ou mais longas, fazemos conversas, ajudamos as pessoas a ver, fazemos leituras bíblicas. Transmitem cinema. Transmitimos cinema, ou cinema de cariz espiritual. Trazemos pessoas de quadrantes diferentes, crentes e não crentes, para debater questões comuns da nossa humanidade. E tudo isto dá vida a estas paredes. O que nos parece importante é que a gestão crente de um espaço tem de ser sempre muito criativa, muito desacomodada, muito de portas abertas para acolher, para envolver e para despertar, para espicaçar as consciências. Este diálogo entre crentes e não crentes já é longo em Portugal, de alguma forma teve alguma visibilidade com o Átrio dos Gentios que passou por Portugal, dedicado também a esse diálogo. É um trabalho silencioso que vai acontecendo também. O Átrio dos Gentios é sobretudo uma metodologia de trabalho eclesial que tem de acontecer em grandes dimensões, espetaculares, nacionais, internacionais, mas tem de acontecer a pequena escala, quase pessoa a pessoa, comunidade a comunidade. Em cada comunidade abre as portas para ouvir o diferente, para ouvir o outro, aquele que nos olha de outro humor, de outro ângulo, com outra mundividência.
E no fundo, um crente só pode escolher para ser companheiro de viagem um não crente. Porque o não crente traz questões vitais que purificam a nossa crença e a tornam talvez mais vital, talvez mais autêntica. E ao mesmo tempo um crente é a companhia ideal para o não crente. Porque um crente testemunha outras possibilidades, outras hipóteses de sentido que tornam a vida do homem em geral uma vida mais rica e mais portadora de razão. Há receio ainda neste diálogo? Eu penso que há muitos preconceitos, mas de parte a parte. De facto, nós não somos mais descontraídos do que aqueles que nos olham. Há uma imagem muito bela do Papa Paulo VI, que abraça o patriarca Atenágoras. Aí não é diálogo crente a não crente, mas é diálogo ecuménico entre cristãos. E é muito belo porque esse retrato é um abraço dos dois. E penso que o diálogo com os não crentes tem de ser isso. Tem de ser o passar a sensação de que nós estamos no mesmo barco, a certeza de que nós habitamos o mesmo tempo, passamos pelos mesmos problemas, atravessam-nos os mesmos sonhos, a carne e o sangue batem em nós da mesma maneira, e isso é que nos aproxima verdadeiramente dos outros. É um pouco isso que o Padre Tolentino vai propor aos referentes da Pastoral da Cultura no próximo sábado no Encontro Nacional. Temos este contexto também de reestruturação a nível nacional, também com cortes que tocam o panorama cultural. Que oportunidade é que os referentes da cultura encontram neste contexto, neste quadro atual? Eu não tenho dúvidas que este momento, em que parece que tudo se sobra e o desânimo vem menos, este momento é um momento maior. É um momento que pede de nós capacidades criativas, que pede de nós empenho, decisão, capacidade de agir, de atuar, de agregar, talvez mais do que em tempos de abundância. E por isso olho com muita esperança para o encontro de referentes, porque esta hora, que é uma hora muito difícil para a cultura e para a criação cultural, contudo, digamos, se há uma saída no contexto atual, é uma saída que tem de ser pela cultura também, pela nossa humanização, tem de ser pela descoberta de um sentido. Que vida, que sociedade, que modelos de felicidade nós queremos. E nesse debate a cultura tem de entrar necessariamente. O Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura já tem alguns anos de história. De que forma é que sonha este projeto cultural dentro da Igreja Católica, Padre Tolentino? Eu penso que há uma mudança que está em curso e essa mudança é alguma coisa que nos alegra muito, que é a importância da cultura. Hoje, no interior da Igreja, de muitos lados, já há uma sensibilidade diferente à problemática cultural. E, no fundo, percebermos que, para o anúncio de Jesus Cristo ter relevância no coração das mulheres e dos homens contemporâneos, isso tem de ser também através da cultura. Mas sinto verdadeiramente que é preciso fazer mais e que podemos ir mais longe. E nesse sentido, acho que fazia falta, por exemplo, em Portugal, um grande festival ligado à pastoral da cultura, que congregasse criadores, crentes e não crentes, mas que fosse uma espécie de grande tenda, de grande teatro da procura humana, da procura de sentido. A Jornada Nacional da Pastoral da Cultura é de alguma forma um preâmbulo dessa festa, dessa tenda? Nós estamos sempre a ensaiar. Acho que estamos a afinar a equipa e que essa tenda será armada mais ano, menos ano. Muito bem, Padre Tolentino, muito obrigada pela sua disponibilidade e pela sua reflexão. O programa Eclésia segue em frente com a rúbrica com Dom Manuel Clemente, o passado do presente. A realização do Concílio Ecuménico Vaticano II marcou profundamente a história da Igreja e continua a marcar, nomeadamente pela recepção dos seus documentos
que temos estado a analisar com o Dom Manuel Clemente. Cumprimento. Muito boa tarde, Paulo. Obrigado por estarmos a mais connosco. É, de facto, pelo menos nas últimas semanas, desta série de programas em que dedicamos à história do Concílio Ecuménico Vaticano II, fazemos-lo a partir, enfim, da proposta que cada um dos seus documentos, ou alguns dos seus documentos fundamentais. Os centrais, não é? Os essenciais, porque senão 8 programas não chegavam nem para começar. Claro. Mas creio que o essencial temos tocado acerca da contribuição conciliar do Concílio Vaticano II para a vida da Igreja e para o seu diálogo com o mundo. E vimos a liturgia. Vimos a liturgia, vimos a Igreja na sua consideração doutrinal, vimos depois a Palavra de Deus e concretamente a revelação divina, e agora damos uma vista de olhos sobre alguns dos últimos documentos aprovados pelo Concílio. Não quer dizer que só fossem então examinados, eles já vinham desde o princípio, concretamente isso que irá ser, e que a partir dessa altura será a Constituição Pastoral, uma novidade na história do magistério eclesial sobre a Igreja, Gaudium et Spes. Enfim, isso já lá tinha andado no Concílio desde os seus primeiros momentos, mas acabou por se consignar nessa Constituição Pastoral que hoje nos vamos referir como um ou outro documento da altura. Eu peço ao Paulo, para não nos perdermos, para ler mais um último trecho do livro de Alberigo. A 7 de dezembro de 1965, o Concílio Vaticano II concluiu os trabalhos aprovando a Declaração sobre a Liberdade Religiosa, Dignitatis Humanae, o Decreto sobre a Atividade Missionária da Igreja, Ad Gentes, o Decreto sobre a Vida e o Ministério Sacerdotal, Presbyterorum Ordinis, e, enfim, a Constituição Pastoral sobre a Igreja no Mundo, de hoje, Gaudium et Spes. Nessa mesma ocasião foi lida, em São Pedro e em Istambul, a recíproca revogação das excomunhões que tinham sido mutuamente impostas cerca de 1000 anos antes, em 1054, entre Constantinopla e Roma. A identificação lúcida e previdente dos nós cruciais das sociedades contemporâneas e do testemunho cristão entre os homens, dignidade humana, família, cultura, vida económica, paz, teria sido talvez mais incisiva se fosse acompanhada de breves evocações evangélicas. É uma sugestão de Alberigo que nós podemos cumprir agora. Mas eu queria me referir a esses documentos da parte final do Concílio, sobretudo a dois. Concretamente, essa Declaração sobre a Liberdade Religiosa e à Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Em primeiro lugar, a Declaração sobre a Liberdade Religiosa. Foi fundamental chegar-se aí. É um texto de ouro do Concílio Vaticano II, porque o problema punha-se da seguinte maneira: até onde é que eu tenho liberdade na minha consciência, liberdade na minha determinação pessoal face à verdade, se a verdade é algo de objetivo. Se a verdade é o que é, como é que eu posso decidir isto ou aquilo que não seja em conformidade com essa verdade objetiva? Este era um problema grave, é um problema de consciência, digamos. E tinha chegado praticamente a um beco sem saída, ao longo do século XVIII e XIX, porque, enfim, os que eram objetivistas, digamos, diziam, não, a verdade é o que é, portanto eu faço a verdade, não tenho liberdade, não sei lá aceitar. Se é preto, é preto, se é branco, é branco, não posso dizer que é outra cor. Os subjetivistas, digamos também assim, diziam, não, enfim, o ser humano é completamente livre, até quase de criar a sua verdade. Como é que ficamos, não é? Então, se a verdade para nós católicos, concretamente a verdade religiosa, está em Cristo, como a tradição cristã é guardada na Igreja Católica, faça isto, não há possibilidade de dizer que sim ou dizer que não. Se é a verdade objetiva, eu tenho que dizer que sim. Quando muito eu posso tolerar, e isso já era dizer muito, eu posso tolerar que outros que ainda não chegaram a esta conclusão, enfim, permaneçam no seu erro, mas é apenas uma tolerância, não é reconhecer que tinha liberdade para isso. Ora, o que o Concílio faz é perspectivar o problema de outra maneira que o vai resolver, porque assim nunca mais se resolvia, que é do ponto de vista do sujeito, não subjetivista, mas do sujeito, que é cada um de nós, digamos, como um dinamismo pessoal de captação da verdade, que não fazemos todos ao mesmo tempo, que não apanhamos todos da mesma maneira, que depende muito do contexto em que crescemos e de como essa verdade nos é apresentada. Portanto, a liberdade religiosa é a liberdade que o próprio Deus reconhece em cada um de nós para se ir a pouco e pouco, digamos, apropriando da verdade. E não força. Não é?
E que existe também que a verdade seja corretamente apresentada a cada um para lhe poder aderir. Porque muitos dos que aparentemente são negadores dessa verdade negam uma caricatura dessa verdade que lhes foi mal apresentada. Portanto, o que essa declaração faz é ver o problema não do lado da verdade em si, a verdade em si é o que é, mas do lado do direito que eu tenho de me apropriar dela, seguindo um caminho pessoal de autoesclarecimento e de esclarecimento também com outros, que me leve lá. Propondo aí também um dinamismo pessoal. Isso tem muito a ver com o personalismo que se vai desenvolvendo ao longo do século XX, as coisas são assim. Muitas vezes, para nós chegarmos a uma conclusão, temos que ir por um lado que reparamos não viável, para depois voltar atrás e procurarmos outro. Mas é assim sempre na vida, não é? E também no que diz respeito ao conhecimento e até ao próprio conhecimento religioso. Portanto, a liberdade religiosa, segundo o Concílio, é devida à personalidade de cada um de nós como dinamismo da apropriação da verdade que não pode ser forçado nesse sentido. Pode ser estimulado, pode ser apoiado, pode e deve ser, mas não pode ser forçado. Porque o próprio Deus respeita a nossa liberdade. A Constituição Pastoral Gaudium et Spes vai no mesmo sentido, alargando, com certeza, porque o seu objetivo já não é especificamente o problema da verdade, ou a verdade como problema, mas é a relação da Igreja com o mundo. Isto é que é completamente novo. Porque em toda a história conciliar nunca houve nenhum documento sobre a relação Igreja-mundo. Já vimos atrás, talvez o problema não se pusesse, porque o mundo até ao século XVIII, aqui na Europa, era um mundo confessional. Portanto, as distinções entre as igrejas e as sociedades eram muito tenues, se é que existiam, não é? Embora Jesus tenha dito dar a Deus o que é de Deus e o que é de César o que é de César. Cá está uma afirmação de Jesus que só a pouco e pouco a tradição foi assimilando, não é? E absorvendo. Ora, o que esta Constituição, por isso mesmo chamada pastoral, sobre a Igreja no mundo contemporâneo, nos oferece é uma reflexão, que o Alberigo gostaria que fosse mais biblicamente inspirada e não apenas sociológica e cultural. Mais algumas evocações evangélicas, como diz, não é? Que é o que prevalece, não é? Mas o que faz, e faz de uma maneira muito inovadora, é articular a proposta da Igreja com aquilo que são os grandes momentos da vida do mundo. Aí vem a família, vem a paz, vem a ciência, vem a cultura, vem a economia, vem a vida do mundo, não é? E esta articulação da proposta cristã com esses momentos nucleares da vida das sociedades e das pessoas é que é a grande inovação da Gaudium et Spes. Aliás, uma expressão muito bonita, porque Gaudium quer dizer alegria, Spes, esperança, e depois continua lutus et angor, ou seja, a tristeza e a angústia, as alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias dos nossos contemporâneos, são as alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. Portanto, esta coincidência entre a proposta eclesial e os momentos axiais, nucleares da vida das sociedades e das pessoas é que é um grande contributo da Gaudium et Spes. Nesse sentido é indutiva a sua reflexão, quer dizer, não parte de grandes princípios, digamos, em abstrato, para depois os querer aplicar à realidade, seja ela qual for, não, parte da realidade pessoal e social para a iluminar, acreditamos nós, com a vida de Jesus Cristo e com os ensinamentos de Jesus Cristo. Enfim, há lá um trecho fundamental, que será o trecho mais citado pelo Papa João Paulo II, mais tarde, e não por acaso, porque ele, como jovem bispo Wojtyla, participou no concílio e, concretamente, na redação dessa parte da Gaudium et Spes, em que se diz que, enfim, o mistério do homem, o mistério de cada um de nós, só se revela inteiramente à luz do mistério do Verbo encarnado, do mistério de Cristo. Portanto, esta ligação profunda entre o que Deus nos oferece em Jesus Cristo e aquilo que a vida nos põe como interrogação ou como desejo, que é, digamos, o cerne da Gaudium et Spes, e, nesse sentido, é verdadeiramente emblemática do espírito conciliar. Sr. Manuel, no fim destas 8 semanas em que olhamos alguns aspectos da história do Concílio Vaticano II, o grande desafio continua a ser o da sua recepção na plenitude? Acredito que sim. Concretamente, se nós virmos esses 4 documentos fundamentais da obra do Concílio e, portanto, do que é a revelação divina, como em Jesus Cristo acontece e na tradição se absorve, tendo no seu cerne o texto bíblico, o que depois se gera como dinamismo, digamos, de resposta a Deus, no sentido orante do termo, da liturgia da comunidade cristã, depois a compreensão da Igreja
como mistério, isto é, como sinal dessa grande revelação que Deus vai fazer de si próprio e que em Jesus Cristo tem a sua plenitude e que depois em cada um de nós se oferece ao mundo. Depois a ligação disto mesmo àquilo que o mundo é, nos seus problemas, nos seus dramas e nas suas aspirações, como a Conceição Gáudio aos Pés começa a fazer. Tudo isto é central e isto define uma atitude. Quer dizer, afinal de contas, o que é um cristão à luz do concílio? É aquele que permanece firme na escuta, no acolhimento, na compreensão, na absorção da revelação divina. É aquele que depois, com Jesus Cristo e com os seus irmãos, se retribui ao Pai. É aquele que se compreende como Igreja, conforme a graça e a responsabilidade que lhe é dada para que esta obra de Cristo continue no mundo. E é depois aquele que aplica nas mais diversas circunstâncias concretas da vida, da sociedade, da família, aquilo que Jesus Cristo recebe. Isso é o cristão conciliar. E nesse sentido é uma recepção permanente. Não é? Sem dúvida, um desafio para todos os dias, não é? E para todos os contextos. Dom Manuel, muito obrigado por nos ter apresentado assim a história do Concílio Ecuménico Vaticano II. De hoje a 8 dias voltamos a esta rubrica, o passado do presente, com outro acontecimento da história que diz ao presente que vivemos. Terminamos o programa de hoje. Amanhã estamos de volta à sua companhia com a análise às leituras da liturgia para o próximo domingo. Tenham uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.